Olá, pessoal. Mais um brasileiro que mora fora do país aceitou trocar uma ideia comigo. Acompanha aí que é uma história bem interessante, vocês vão curtir bastante. E aí, Marcelão, tá E me aí, ouvindo? primo, tudo bem? Tudo bem, Beleza, e e você? você? Como é que tá, cara? Tô ótimo por aqui, Tranquilo, cara. graças a Deus. Que time é esse aí, Ca- a camisa aí, cara? Ó, Sem perguntar. esse time aqui é um time da onde eu cresci. É um time de várzea chamado Juta 3. E o pessoal me deu essa camisa aqui, sempre que eu posso eu uso. Ah, Esse boné aqui é um boné de um amigo meu também, que é cantor, Pituca Santos. Sempre que eu posso eu uso também, o pessoal vai me dando as coisas, eu vou usando. Cara, queria te agradecer Agenda, que é isso? por ter aceito o Vamos- convite aí de bater esse papo. Obrigado a No, você. O canal tá top. Eu vi as entrevistas lá, pô, tem que. É importante, é legal. super legal isso aí. De, Iniciativa no- bacana. de novo, assim, eu meio que não canso de repetir que é um negócio bem simples mesmo. É um bate-papo completamente informal, não tem roteiro. Eu até me torno repetitivo às vezes falando esse tipo de coisa, mas não tem roteiro. Porque assim eu e minha família nós mudamos para os Estados Unidos em janeiro de 2019 e a gente percebeu que grande parte da dificuldade que nós passamos são dificuldades que todo mundo passa, independente da É. onde esteja morando. E aí, efeito quarentena me deu essa ideia de bater um papo com um brasileiro que mora fora do Brasil, compartilhar experiência, compartilhar problemas que passaram, porque a ideia é que no futuro, se alguém escutar esse tipo de conversa, possa ou não ter esse tipo de problema, ou pelo menos ter um direcionamento para saber os possíveis caminhos que a pessoa Uhum. tem para direcionar esse problema. De novo, brigadão por ter aceito esse Imagina, que convite, é isso? Tamo aí. completamente informal. Cara, me conta aí seu nome, da onde você veio de São Paulo, o que que Vamos você lá, fazia lá em São rapaz. Paulo. Vamos tentar seguir uma cronologia de passado, presente e futuro. Conta Vamos pra lá. gente da onde você veio em São Paulo, seu nome, o que que você fazia em São Paulo, o que que você trabalhava, seus hobbies em São Paulo e por que Estados Unidos e por que essa cidade que você mora. Vamos lá, então. Meu nome é Marcelo Lemes, eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci na Penha. Zona Leste de São Aliás, Paulo. de São Paulo, então. Zona Leste de São Assim, Paulo. eu e o Wagner somos primos, né? Porque, na realidade, eu e a Vivi, a esposa do Wagner, a gente cresceu junto. Eu até comentei com ela esses dias que o Tacílio me ensinou a andar de bicicleta. Legal, Ele velho, é muito ficou gente boa. lá, ele ficou a tarde inteira lá no. A gente morava num. Tinha uma tia nossa que tinha um terreno super grande lá na Vila Ré. E aí ele ficou a tarde inteira me empurrando na bicicleta até aprender a andar. Então a gente cresceu junto, assim. A Vivi tem ela um lugar especial aí no coração. Então, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, na Penha. E a minha carreira é um pouco engraçada, assim, porque eu sempre quis ser engenheiro mecânico, né? Então eu sempre, quando era moleque, eu desenhava carro, fazia essas coisas e eu fiz tecnologia mecânica, né, na FATEC. Só que aí eu trabalhava no Grupo Votorantim e aí surgiu uma oportunidade interna para trabalhar na área de processamento de dados. Na época não tinha esse negócio de data center, Data nada. Center. Todo mundo tinha uma salinha no prédio com as máquinas lá e aí tinha o Era, era, CPD. era o time de TI, né? O pessoal chamava, é o time Era, de TI da empresa. não, nem TI, cara, era o CPD. Era o Centro de Processamento de Dados. TI veio bem depois, tal. Bem depois. E aí eles tinham. Você tem quantos anos, ô, Wagner? Eu tenho 36, recém-completado. Faz Ah, 11 então. dias que eu completei 36. Então, na época eles trabalhavam. O Brasil teve uma empresa que fazia sistemas, né? Chamava Cobra, era Computadores Brasileiros. E aí eles tinham uma versão de Unix, né, que eles empacotaram. E aí a gente trabalhava com esse equipamento. Então eu comecei como operador de computador em sistemas Cobra, era o X3030, se não me engano, até não lembro tal. E aí depois a empresa comprou o IBM RISC 6000 e tal, e aí foi aí que começou a minha carreira de TI, né? E Uhum. aí eu até tentei depois migrar para a área de engenharia, tudo, mas cara, eu como operador, vamos supor, eu já ganhava hoje, vamos supor, tipo R$ 1.000, né?
E aí, quando você ia ver estágio, né, de engenharia, cara, eles queriam pagar R$ 350. Aí eu falei, putz, não dá, né? Não dá, né? Eu até participei de um estágio, de um processo de estágio na Yamaha, cara, que tinha sido aprovado, tudo, mas quando eles falaram salário, eu falei, putz, Aí eu acabei ficando, eu gostava da área, e aí foi, cara, e aí, putz, e aí eu segui carreira, terminei a faculdade, né, porque eu fiz uma faculdade que era super boa, era a FATEC, e aí terminei a faculdade e segui na área de tecnologia, cara. Tô aí até E hoje aí. seguiu na área da tecnologia e a sua intenção naquela época era, eu preciso arrumar um emprego numa multinacional. Porque eu pergunto porque eu conheço muitas pessoas que, quando começa a traçar esse plano de trabalho pós-estágio, ele tem o plano de, eu quero trabalhar numa multinacional porque se tiver a oportunidade de sair do país, eu estou ali na cara do gol e posso ser lembrado para essa oportunidade. Nessa fase da sua vida, já era um propósito para você sair do país ou não? Você foi deixando as coisas acontecerem? Então vamos lá, eu tenho 48 anos, né? Então a gente tá falando disso aí dos anos Pô, 90, assim, né? quando é criado no formal, cara, Não, 48 anos. a barba aqui, ó. A barba aqui. Então, assim, nos anos 90 não tinha, primeiro assim, não tinha esse negócio, assim, eu sempre quis morar fora, né? Mas assim, visto americano era um negócio assim ultra complicado, até para você viajar assim, né? Pelo menos para minha realidade, né? Pô, nasci na periferia, a família não era rica, tudo era um negócio Uhum. assim bem complicado. Nessa época especificamente, não. Eu queria morar fora, mas, por exemplo, na época, eu queria morar no Japão, por exemplo, que a moda na época era ir para o Japão. E como eu não era descendente de japonês, a única forma de eu ir morar no Japão era casar com uma Uma japonesa, né? E japonesa. eu até cheguei a ver, cara, cheguei a ver isso daí e tal, mas aí eu falei, não, é muito complicado, não precisa disso, né? Uhum. Então, assim, trabalhar numa multinacional, não porque na época, puta, a Votorantim era grande, né? Então a Votorantim O grupo Votorantim eu era muito trabalhei grande. 6 anos no grupo Votorantim. Então era uma empresa super grande e, e eu estava super feliz lá. Então não tinha isso. Mas depois do grupo Votorantim eu fui para Parmalat, né? Mas não tinha esse negócio de putz, quero trabalhar numa empresa multinacional, porque até assim, na época pelo menos assim era eu não via muita gente falando esse negócio de trabalhar Trabalhar fora do e país e trabalhar fora, mudar. assim. Era difícil, Era um era negócio outros fora da tempos. realidade, né? A Era, gente que era. veio, principalmente, eu também vim da Zona Leste de São Paulo. A gente que veio da Zona Leste de São Paulo era um processo não impossível, mas era um processo muito difícil para a gente, né? Eu conheço algumas pessoas da Zona Leste de São Paulo que acabaram fazendo esse processo migratório e todos eles, sem exceção, todos eles que eu converso, é um tipo de conversa assim, era uma coisa que não era meus planos, não era meu sonho, mas eu comecei a trabalhar, fui galgando alguns cargos nas empresas que eu fui trabalhando, fui vendo que era possível e a oportunidade bateu na minha porta, eu estava preparado para essa oportunidade e aconteceu e eu mudei. Para você, foi mais ou menos esse roteiro? Quando você, por exemplo, começou a estudar inglês, ou por curiosidade você aprendeu inglês por música, ou por algo que seja, para quando essa oportunidade batesse na sua porta, você estivesse preparado, essa vaga é minha, eu vou, tchau Brasil. Então, cara, na realidade o inglês na minha vida foi assim, um pouco. Porque como eu trabalhava, quando eu comecei trabalhando com o Cobra X30, né? Uhum. Os manuais eram todos em português, então não tinha essa. Mas aí eu comecei a fazer inglês porque eu perdi uma vaga para trabalhar na HP como suporte internacional e precisava do inglês. E eu lembro que, cara, eu participei do processo todo e fui super bem. Na época, tecnicamente, assim, eu tava super bem. E aí na hora que foi no inglês, você fala inglês. Putz, não falar, putz, Não. era uma vaga bilíngue. E eu me lembro que quando eu entrei na Parmalat, cara, foi muito engraçado. Na Parmalat eu trabalhava com HPUX. E aí um dia o meu chefe era um japonês, cara. Ele tinha cara meio de marrudo, assim, mas ele era um cara super de boa. Cara, um dia ele pediu
ele pegou, digitou man, né? Man, comando qualquer lá, e me deu a página e falou assim, cara, preciso que você traduza isso para mim, porque eu preciso para amanhã para apresentar, não sei o que lá. Cara, mentira, ele... Cara, era uma página, era o man do TCP/IP, assim, cara, ele não precisava que eu traduzisse, mas depois que eu entendi que ele, na verdade, ele fez aquilo, pra eu ver que, assim, cara, putz, e aí, assim, eu traduzi, mas assim, né, cara, ficava com o dicionário ali, a cada 2, 3 palavras é com o dicionário. E aí foi nessa época que eu falei assim, não, preciso começar a fazer inglês. E então eu comecei a fazer inglês, eu comecei no CNA, tudo, e aí fui fazendo tudo tal. Uhum. Foi a partir desse momento que eu fiz, por causa que eu perdi essa vaga na HP, né? Mas Nossa, assim, que... em nenhum momento assim, é lógico, eu sempre quis morar fora, mas não foi um negócio que eu busquei assim freneticamente, tipo assim, eu preciso, tal. Cara, mesmo porque assim, as coisas iam acontecendo na minha vida e aí surgindo propostas boas no Brasil e aí eu fui ficando. Uhum. Então, E como que surgiu a oportunidade de você migrar para cá, para os Estados Unidos? rapaz, foi assim, eu trabalho num banco, né? Uhum. E eu trabalhei nesse banco em 2000, de 99 a 2004, aí eu saí. Aí o meu chefe, que tinha sido meu chefe na época, ele foi para a China, foi para os outros países e voltou para o Brasil. Só que numa empresa do grupo que é a parte de seguros. E aí ele me chamou de volta para trabalhar com ele em 2014, mais ou menos, né? E aí, em 2014, putz, olha, tem que migrar os data centers da Argentina para o Brasil, tem que fazer um monte de coisa, blá, blá, blá. Fomos fazendo. E aí eu tinha contato já com o CTO aqui de Nova York aqui e tal. A gente se Uhum. falava porque a gente tinha reunião, a empresa é europeia, né, francesa, então a gente tinha reunião com a França, tinha reunião com os Estados Unidos e tal. Então, na reunião, pá, 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 pá. E aí, cara, numa dessas reuniões, aí o que aconteceu? O grupo está com um projeto muito grande de juntar as operações, padronizar as instalações, parte de cybersecurity program, toda essa parte de padronização, maximização dos recursos, né? E a gente Uhum. começou isso desde 2015 lá na América Latina. E aí surgiu um projeto que ele chama aqui de Workspace 2020, que é a continuação desses projetos todos, tal, né? Eu tô sendo assim bem genérico porque na verdade o projeto é um pouco mais complicado, mas assim só pra Uhum. gente não. E aí eles falaram, a gente vai precisar de uma pessoa para coordenar esse projeto aqui. A gente já tem o orçamento aprovado pela França, mas eles iam contratar um cara aqui. Cara, eu cheguei depois da reunião da França, assim, eu falei, poxa, se você quiser precisar de alguém aí, eu tô à disposição À disposição, eu estou sabe, pronto para assumir. e você, mas você viria, tal? Eu falei assim, viria, porque na realidade o cargo aqui é um cargo abaixo do que eu tava no Brasil. E aí acho que ele achou que eu não viria, tal. Eu falei, cara, esse negócio de cargo, essas De coisas, cargo, exato. eu quero a experiência, o challenge. Lógico, eu também não vou vir pra... Mas... Cara, e aí foi super rápido, mas sabe assim, cara, conversa, eu costumo falar, foi tipo conversa de boteco, assim, cara. A gente falou assim, aí eu falei assim, puta, nem vai rolar, né? Aí eu tava de férias, eu tinha ido, acho que pra Fortaleza ou Porto Seguro com minha esposa, aí na volta o meu chefe do Brasil me liga e falou assim, o Regis ligou aqui e tal, ele já quer dar entrada nas papeladas, tudo e tal. Isso era setembro de 2018. Setembro não, agosto. Aí ele pegou, cara, aí ele ligou, já quer fazer tudo. Aí, cara, aí o que demorou mais foi o visto, né? Porque Exatamente, isso que e eu na ia verdade não foi nem perguntar. o visto, cara, foi o processo de fazer o visto, porque eu vim como L1A. Então L1A, só para os ouvintes aí, né? O L1A é um visto de executivo que vem trabalhar aqui. Eu não sei se o seu foi o L1A O também. meu é L1A também. Então, L1A, assim, então, você tem... Aí o que acontece? Eles colocaram a empresa, um escritório de advocacia daqui, em contato comigo. Cara, você tem que fazer um dossiê aí gigante, falar o que você fazia lá, o que você vai fazer aqui, se você vai fazer, se Uhum. você vai liderar a equipe, se você vai gerar emprego, blá, blá.
Cara, o que demorou mais foi esse dossiê para fazer, que demorou tipo assim, uns 3 meses para fazer. Para Aí fazer. você faz, aí você tem que falar com o RH, tem que pegar a carta, tem que pegar um monte de coisa. Aí manda o. Aí eles entram com o ofício aqui no. Esqueci o nome do departamento aqui, mas é o departamento de imigração lá que cuida. Só que aí eles entraram com o fast track, o né? SIS. Uhum. O SIS. Aí eles entraram com o fast track, então assim, a resposta foi relativamente rápida, né? Mas o Trump tinha acabado de assinar aquela lei lá, dificultando um pouco. Então Uhum. eles entregaram o meu dossiê no dia 15 de dezembro, eu lembro até hoje, cara. A minha casa já estava alugada no Brasil. E aí no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro eu tinha que entregar a casa pro cara novo. Ainda que o cara tinha esperado, na verdade eu tinha alugado a minha casa já em novembro, outubro, né? E o cara falou, não, beleza, eu consigo esperar porque eu ainda tô terminando e tal. Aí no dia 1º de janeiro no dia 2 de janeiro veio a resposta que eles tinham negado o meu visto porque precisava de mais, na verdade eles não negaram, eles pediram mais informações. Mais informações. Eu também tive exatamente esse mesmo E, problema. cara, só que a raiva que deu, assim, tava tudo lá, cara. Então, assim, a gente tem que mandar, assim, os 3 últimos, tem que mandar sua declaração de imposto de renda, os 3 últimos olerites do Brasil e tal, não sei o que lá. Uhum. Aí, o que eles pediram? Eles pediram os 12 últimos olerites. Cara, mas eu fiz a declaração de 2018, mais os 3 últimos olerites, né? Se você, né? Aí pediram isso, pediram para esclarecer um pouco mais do projeto. Cara, na verdade era peanuts, assim. Aí demorou Uhum. mais um mês e pouco para arrumar essa parte da papelada. Aí, em abril de 2018, a gente chegou aqui. No dia 14 de abril, a gente chegou aqui. E como funciona esse processo? Você veio transferido da empresa que você trabalha aqui, ou você precisou, no caso, pedir demissão ou ser Não, eu pedi desligado da demissão. empresa? Você Eu pedi pediu demissão, demissão. né? É, Então, apesar de você estar na mesma empresa, você pediu demissão lá e aqui você foi contratado local. novamente. É. O processo de expatriação, né, que é assim, é você não pedir demissão, eles te transferirem, né? É um Uhum, processo caro, né? Porque, e aí, exatamente. assim, só se o cara for altíssimo executivo, e assim, no meu caso da minha empresa, né? Como é uma empresa francesa, se você é francês, aí eles até dão pro francês é mais fácil, né, esse processo de Uhum. expatriação, né? É, Então eu é, tive que é, é, eu também não tive esse processo de expatriação. Eu trabalho numa consultoria e no Brasil eu era PJ. Então, lá no Brasil é como se eu não é como se eu trabalhasse para eles, mas como se eu não fosse funcionário deles. E aqui eu acabei virando funcionário. Eu acredito que o processo tenha sido bem similar ao processo que você fez. E no caso da empresa, o headquarter aí na na França. cidade que você mora ou não? Não, o headquarter não é aí. Você veio para trabalhar ou que seja numa subsidiária ou num site que eles têm aqui nos Estados Unidos. É que assim, aqui a empresa é dividida em 3 regiões, né? A empresa tem Américas, Ásia e Europa, né? Europa, Que eles chamam de APEC, que é Ásia, Pacífico, Pacífico. e aí tem EMEA, que eles chamam de Europa, Middle Eastern e Américas, que é aqui. Então aqui, Uhum, na verdade, o Head Office é na França, e aí aqui é a região Américas, né? Que controla toda Estados Unidos, México e América Latina. uhum. Então é lógico, eu reporto aqui, mas sempre tem um dotted line para a Europa, né? Então, quando eu trabalhava no Brasil era pior, porque eu tinha que responder para a França, tinha que responder para os Estados Unidos, tinha que responder para a América Latina, porque na verdade no Brasil era América Latina, né? E aí eu tinha 6 países lá que você tinha que prestar conta para 6 países, então Em a vida aqui qual, tá um pouco mais fácil aqui. em qual cidade você está morando hoje? Em Jersey City. Em Jersey City. E É, é a mesma cidade da empresa que você trabalha são os arredores A de Jersey? empresa tem 2 escritórios aqui. Ela tem um escritório em Nova York, na 7ª Avenida, e tem um aqui em Jersey City. Mas assim, cara, eu pego o trem aqui, 10 minutos eu tô em Nova York, né? Então, assim, Uhum. quando eu entrei aqui, eu morei 2 meses em Nova York, né? E aí, o problema de Nova York é que Nova York é muito caro e é meio louco. Cara, aqui é do lado de Nova York. Então, assim, você pega o trem, você anda
uma estação você tá em Nova York. Então, assim, não Você precisa. já conhecia alguém Já. aí em Jersey City? Já teve toda uma Não, ajuda de não, eu alguém já, ou não? não, eu já, não, eu já vim em Nova York, mas eu não conhecia ninguém aqui, né? Não. Mas apesar de eu não ser expatriado, a empresa deu um suporte muito bom, né? Então, assim, a Uhum. empresa alugou uma casa por 2 meses, aí a gente chegou aqui, tinha uma empresa que ajudou a gente a tirar a documentação, arrumar escola para as crianças, deu todo esse suporte aí de imposto de renda. Então, Imposto de assim, renda. costumo dizer que eu sou um semi-expatriado, né? Então, assim, o expatriado que ele tem, eles pagam a casa, aluguel, essas coisas, Não, né? não Então, foi expatriado formalmente, mas mas teve, não, mas na teve, vida real, a empresa deu um puta suporte, assim, foi... eles ajudam e, assim, a gente, quando muda, a gente acaba precisando desse tipo de ajuda, né? É, Porque a gente não conhece quase ninguém, não conhece quais é. são os procedimentos que tem aqui para a gente tirar, procedimentos simples, para tirar documentação, que lá no Brasil, sei lá, você vai no Poupa Tempo e você Cara, tira é isso que eu todos ia os falar, documentos cara. que você Você que tá no precisa. Brasil aí, cara, o Poupa Tempo é o melhor lugar do mundo, cara. O Poupa Tempo é fantástico, cara. Você não sabe É, aqui o inferno que é. Aqui, assim, você chega lá no órgão federal, se o cara tiver de mau humor no dia, nossa, cara, e quando a gente é, foi, aconteceu um probleminha lá, assim, porque a mulher chamou, e aí a minha esposa foi num guichê, eu fui no outro. A sorte é que essa mulher que estava ajudando a gente, ela foi lá e ajudou, tal, mas a mulher ficou nervosa porque, tá faltando isso, não sei o que lá, mas enfim, deu tudo certo. Mas, cara, o uma, Poupa Tempo é... uma das coisas que, assim, eu recomendo todo mundo a conferir, era uma coisa que eu não sabia e eu acabei não conferindo. Quando nós entramos aqui nos Estados Unidos, nós viemos por Nova York. Foi a primeira fronteira que a gente Uhum, bateu para vir para cá, para Phoenix. E eles consultaram todos os nossos passaportes, eles viram todos os nossos vistos, tudo tranquilo. Só que na hora de bater o carimbo no visto da minha esposa, da Vivi, eles bateram o carimbo como se fosse um B1, B2, como se fosse um turista. tá. E aí a gente foi lá no Social Security para tirar o Social Security. O meu saiu de bate-pronto e o dela negaram uma vez, negaram a segunda vez. Na terceira vez, a gente deu muita sorte de pegar uma pessoa que não estava de mau humor no dia É. e a pessoa foi verificar o porquê, que já seria a terceira negativa deles. E aí eles indicaram para a gente, falou, ó, na hora que vocês entraram no país, ao invés de baterem o carimbo, de baterem um registro como com o L1 e o L2 dela, no caso, eles bateram como B1, B2. B1, B2 não tem direito a social. Cara, Por eu nem isso tinha visto que isso, hein? Eu é nem uma, é, uma, vi. é uma coisa que eu também não sabia. Se eu não tivesse passado por isso, eu não ia imaginar que daria algum tipo de problema. É uma coisa que todo mundo que vem com visto de trabalho, eu recomendo a verificar antes de ir lá no social, porque se você for no social e a pessoa tiver de mau humor, igual você disse, eles vão negar, vai chegar uma carta na sua casa e você não vai saber. Não existe uma justificativa por que eles não estão te dando o documento que você precisa como Social Security aqui. Simplesmente eles dão Não, aqui, essa negativa. aqui essa parte de documentação por exemplo, o imposto de renda, né? É, eu fiz aqui você tem que fazer o imposto de renda federal e o imposto de renda estadual, Tá né? bom. E aí eu tenho aqui tem um outro negócio. Por exemplo, quando eu cheguei aqui eu morei em Nova York. Se você mora no estado e trabalha no outro, porque assim, como eu demorava 20 minutos de trem para vir de Nova York para cá. Se Uhum. você mora num estado e trabalha no outro, você tem que declarar imposto em Nova York. Você paga imposto em Nova York e em Jersey. Aí, na hora que você declara imposto de renda, você tem que declarar em Jersey e em Nova York. Então, eu fiz 3 declarações. Você faz uma declaração para Nova York e uma para Jersey. E a Foi federal? restituição. E a federal. A de Jersey e Nova York eu já recebi. A federal, cara, eu não recebi ainda. Isso faz desde junho. Aí, tem lá um sitezinho lá, que é o IRS2Go lá, que deu lá que o nome do meu que estava na minha declaração estava diferente do nome que estava no Social Security. Aí eu liguei lá, a menina tal, tá meio estranho. Aí ela marcou uma entrevista lá no escritório lá de Nova York. Falei, putz, E aí você já vai com, né, o travado ali. Falei, puta merda, vai chegar lá, vai perguntar, aí você tem que levar a cópia da declaração e tal. Cara, aí cheguei lá,
22 de outubro, lembro até hoje. Aí, a mulher super simpática e tal, mas assim, aí ela pergunta tudo, cara. Aí você tem que abrir a declaração, ela pergunta, qual que é o valor de instituição? Qual é? Pergunta tudo, tal, aí beleza e tal. Aí ela falou assim, cara, não tem nenhum problema, seu nome tá certo, assim. Cara, não sei o que aconteceu, que eles acharam que o nome estava errado. Eu, assim, o nome tá certo, Não assim, tá o certo. nome do Uhum. Social Security e tal. Mas até hoje eu não recebi, cara. Então, assim, aí eu liguei ontem, liguei na sexta-feira lá e falei assim, então, são 16 semanas para você receber, porque a primeira declaração de imposto de renda aqui, eu não sei da sua, se foi aí nesses, onde você mora, assim, mas a primeira declaração de imposto de renda, ela tem que ser feita em papel aqui, Uhum. a federal. Então eu tive que preencher, assim, não, a empresa que eles É a contrataram lá empresa que preenche. preencheu, cara, deu 70 folhas, o negócio, aí você imprime, aí você manda lá pro Kansas, que é lá o IRS, A IRS. e aí, cara, seja quando Deus quiser, cara, depois você vai receber isso daí. Verdade. Seja quando Cara, Deus quiser. e agora falando um pouco já a gente já tá falando de presente, mas e a família? Se adaptou bem depois que chegou aqui? 100%, cara, Tudo tranquilo, 100%. 100%? As As, as, crianças... Fala aí, Fábio. não, exatamente. Eu ia perguntar exatamente as crianças. Como foi a adaptação das crianças? Cara, quando a gente Quantos chegou, anos eles têm? eu tenho dois filhos. Eu tenho o Miguel de 7 e a Anitta de 4. Ela vai fazer 5 agora em fevereiro. Quando a gente chegou, cara, o Miguel principalmente, né? A preocupação dele era ele conseguir falar inglês. Então ele falava assim, pô, papai, como que eu vou falar inglês com meus amigos? Eu não sei falar tudo, né? Então a gente acalmou ele, falou assim, pô, tá, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Então a gente chegou em Nova York, e aí a gente até tinha pensado em já chegar e colocar ele na escola. Só que aí a Maria, que é a moça que estava ajudando a gente, falou assim, Marcelo, acho melhor não pôr, porque você vai pôr ele, aí ele vai fazer amigos, e aí ele vai sair, vai mais bagunçado do que atrapalhar. Mas no dia 1 que a gente chegou aqui, a gente já fez o switch para o inglês de desenhos, uma série de coisas. Então no começo eles assistiam Uhum. desenho, eles reclamavam, mas cara, a criança é um negócio fantástico. É Eles uma esponja, né, cara? Deu tipo assim um mês que estava aqui, eles já não reclamavam mais do desenho, de assistir em inglês tudo. E aí foi indo tal. Aí a gente chegou em abril, a gente mudou aqui para Jersey em junho, e aí a gente já arrumou uma escola aqui perto, aqui do lado de casa, porque aqui você tem esse negócio de distritos, né? Então aí a gente Uhum. arrumou uma escola aqui. Cara, e a escola foi fantástica, assim. Escola pública, Pública. Uhum. e É, aí eles têm um... distrito, pessoal, só para quem não sabe, é uma região que você mora, que o distrito ele é meio que obrigado a garantir uma vaga na É, escola para você. Então, no distrito que você mora, o seu filho vai ter uma escola. Eu não sei como funciona em Jersey, mas aqui no distrito que você mora, seu filho vai ter a vaga na escola e ele vai ter aquele ônibus escolar, aquele amarelo para uhum, buscar, se para trazer e para levar, caso você tenha, caso você esteja estudando no distrito. Eu não sei como funciona aí. Aqui você tem a opção de colocar o seu filho numa escola que não seja no seu distrito, desde que todas as vagas na escola do outro distrito não estejam ocupadas. Então, eles dão prioridade para todas as pessoas do distrito. Caso elas não sejam 100% ocupadas, existe possibilidade daquele distrito aceitar crianças que não moram naquele distrito. É uma forma que eles encontraram para garantir que 100% das crianças daquele distrito é, estudem naquela escola, eles tenham todo o suporte necessário para as crianças daquele distrito. Mas vamos lá, continue, cara. Só cortei para. Aqui essa parte, eu não sei se eu posso ir em outro, mesmo porque assim, ó, eu moro aqui, por exemplo, a minha rua que eu moro aqui, em volta da minha rua aqui tem umas 3, 4 escolas públicas, né? E aonde eu moro, a escola que eu vou é o que eles chamam de PS5, né? É a escola número 5 lá. Se eu morasse uma rua para trás, eu ia para outra escola aqui, atrás aqui, que é a PS6. Então, assim, e as escolas são assim, você não precisa pegar o ônibus para ir, né? Então, a ideia é que você não precise pegar ônibus para ir para a escola. Uhum. Então, a gente vai a pé. A escola dá 10 minutos andando, né? Agora não, que agora tá tudo homeschooling, mas a gente ia andando. E aí tem um negócio
que eu achei super legal, que eles têm o Pre-K aqui. Que Pre-K é para crianças a partir dos 3 anos. 3 anos. E aí a Anitta, minha filha, quando chegou aqui, ela tinha 3 anos, e aí para ela era. Aí o Pre-K é um negócio assim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, de acordo com a procura. Aí sim você vai para uma outra escola se você não tiver a vaga aqui, mas como ela já tinha um irmão estudando, que aí o Miguel ele estava no kindergarten, e aí ela já tinha a prerrogativa de estudar na mesma escola do irmão. Então eles já procuram fazer esse link, né, o irmão tá na mesma escola, não vou pôr a outra irmã na escola diferente, né? Então ele entrou no kindergarten, a Anitta entrou no pre-K, no pre-K 3, né? E aí agora esse ano tá no 4, né? No 4. E aí, Jersey City, é um lugar que você recomenda? Por exemplo, assim, vamos esquecer de valores, que aí nessa região é muito complicado, né? Porque você tem Nova York de um lado, do outro lado você tem New Jersey, e os preços mudam bastante. Desse lado do rio que você está, você recomenda? É uma região boa, Cara, uma região fantástico. que o custo-benefício é muito bom, então não vale a pena você gastar uma porrada de dinheiro para morar lá do outro lado de Nova York, sendo que você... Porque assim, nessa região aí, o sistema público de transporte funciona muito bem, né? Não, aqui eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Quando eu quero ir na praia, eu vou, alugo um carro, né? E aí eu vou pra praia, tá? Não preciso de carro aqui. Eu faço tudo aqui andando, né? Me sinto na Moca, né? Porque assim, eu nasci na Vila Ré e depois eu fui pra Moca, né? E aí eu passei assim os últimos 20 anos da minha vida na Moca, e tal. Então eu me sinto na Moca assim, cara. Eu vou na padaria, padaria não, aqui não tem padaria, né? Eu vou no mercado, eu vou comprar as coisas a pé. E eu até pensei em comprar carro por causa das crianças, porque é mais pela comodidade. Então, assim, você quer ir aqui, eu não sei se aí tem, mas aqui quando tá chegando, começando o inverno, terminando assim o verão, tem de você fazenda pegar morango, não, minto, pegar abóbora, né? Quando tem lá perto do Halloween, você vai na fazenda colher abóbora. E quando tá chegando na primavera, você tem lá o pegar morango, tem esses negócios assim. Então, porque às vezes quando você vai alugar carro, às vezes o problema de alugar o carro é que às vezes você não acha, você tem que alugar tipo assim, tem que reservar 3 semanas antes, você não pode chegar hoje, vou alugar um carro. Aí tem o Turo, tem outros sistemas que por app, né, que eu sou o dono de um carro, eu posso alugar, mas aí eu não sinto muita firmeza, não sinto muito confortável, porque eu já vi umas histórias de que se você entrega o carro sujo, o cara cobra mais, uma série de coisas assim. Tá? Então, a gente não tem carro aqui, a cidade é ótima. Qual o problema de Nova York? Assim, eu comparo Nova York, assim, o pessoal que chega em São Paulo, né? Aí eu não sei os seus amigos, mas eu tenho alguns amigos que quando chegar em São Paulo, não, eu quero morar no Morumbi, né? E aí, puta, cara, a gente sabe que o Morumbi é mais nome, que assim, o trânsito lá é infernal, é um pouco complicado os acessos e tal. E Nova York é a mesma coisa, cara. Nova York é maravilhoso para você passear, essa é a minha opinião, tá? Talvez se eu fosse solteiro, aí talvez alugar um estúdio em Nova York e ficar ali, você tá no... Então, assim, o problema de Nova York, assim, você tem lugares bons para morar, mas assim, um aluguel para eu que tenho 2 filhos e preciso de uma casa mais ou menos assim, não posso morar num estúdio, cara, um aluguel bom em Nova York, se alugar um lugar bom, é $5.000. É muito caro, né? Porque assim, aí tem um outro problema, a gente chegou a ver em Nova York para morar. Aí você acha os lugares mais baratos, mas são prédios muito velhos, os apartamentos são pequenos, aí já é nas ruas mais afastadas, né, na cento e pouco, né, porque assim, as ruas têm numerações. Aonde fica o Central Park ali, em teoria, né? Nova York, para mim, é tudo bom, assim, né? Tem aí, Nova York até mais ou menos a 110, 114 ali, é ok. Aí depois ali, não é que é ruim, mas é que... Começa a ficar muito longe de tudo, né? Fica meio ruim longe de tudo e tal. Então, assim,
o legal é morar... Aí eu achei um apartamento no 94, que era um apartamento legal, assim, mas assim, puta, cara, era muito caro, era pequeno. Aí a gente falou assim... Aí no Brooklyn, que era uma opção, mas aí o Brooklyn ficava muito longe do trabalho aqui. Eu ia gastar tipo 1 hora para vir trabalhar. Aí, puta, não, Uhum. não quero isso. Eu não saí de São Paulo para vir... Aí a gente Para ir para falou um assim, outro São cara... Paulo, né? Aí a gente veio em Jersey, aí, cara, eu vou andando pro trabalho, né? Quando eu ia pro escritório, eu ia andando, gastava 15 minutos para ir no escritório. Então é lindo, né? Então, assim. E o clima em Jersey? Você tem as 4 estações aí em Jersey? Você Tem, tem tem, o tem, verão? tem. Você consegue aproveitar o verão? Consegue Tem. aproveitar a primavera? O verão é 25, 35 graus, a primavera aquele quando vai saindo do inverno vai 14, né, 20 graus. Uhum. O outono também já começa a baixar um pouquinho, que aí fica entre os 15, 20, 22. O inverno é paulada, né? É menos É. 10, aí hoje já estava -5. Mas assim, cara, é, me, é melhor do que eu imaginava, porque assim, você olha na rua, tá aquele sol fantástico, e aí você sai lá, tá 1 grau, tá 0 graus, tal. E eu ando de bike, né? Eu pedalo. Então, assim, a gente sai pra Uhum. pedalar no frio, cara. Então, não é assim, aquele bicho de 7 cabeças que eu imaginava, assim, que era assim, caramba, né? Vou morrer, vai nevar todo Vai dia nevar por todo seis dia. meses sem parar, né? Não. Não, por isso que eu Nevou, perguntei. nevou uma vez aqui, nevou 2 dias direto, aí ficou tudo coberto de neve. E aí depois não nevou mais, cara. Essa semana nevou um pouquinho, mas deu só uma molhadinha nos Dá uma carros olhadinha. e depois tal. Então, assim, cara, e aí a vantagem, né? Aqui você aluga uma casa boa, né? Por bem menos do que Nova York, né? Uhum. Mas essa região aqui é cara, assim, né? Eu lembro que eu fui ano passado, quando eu cheguei aqui, eu fui no Colorado, né? Um amigo meu estava participando de uma competição lá, eu fui lá. Quando eu falava que mora aqui, os americanos, pô, mas o que você faz que você mora no estado mais caro do Cara do. país, né? Porque aqui o imposto é mais caro, tudo é mais caro aqui, né? Você sabe mais ou menos quanto que é o salário mínimo aí em Jersey? Em New Jersey? Então, cara, aqui é por hora, né? É $15, né? São $15? É $15. É mais Aqui alto que aqui. é o primeiro estado que implementou essa esse minimum wage, né, que é $15. Eu não Uhum. sei, sinceramente, se eles pagam $15 para todo mundo, mas e é o que o Biden quer fazer, né, de colocar o salário mínimo no país inteiro de $15 a De hora, né? $15. Porque aqui no Arizona são 12 horas o doze wage, dólares. são $12. É. Também é por E, hora. E assim, cara, não sei. Eu tô achando a diferença muito pouca de salário mínimo daqui para aí, comparando aos gastos que teriam aqui com os gastos que teriam aí. O assalariado médio, por exemplo, o cara que trabalha como, não sei, um bartender, por exemplo, que ele ganha $15 a hora, ele deve complementar bem os rendimentos dele com tip, ou tem com a caixinha, múltiplos né? trabalhos, né? Eu tenho, não não é amigo, né? Mas assim, não é amigo, sim. Eu conheci um cara aqui na academia, tudo, e a gente acabou ficando assim, vamos dizer, colega, assim, né? E aí eu Uhum. fui outro dia no churrasco na casa dele. Então, assim, ele tem uma casa, ele mora na parte de cima e ele aluga os quartos da parte de baixo, assim. Isso é muito comum aqui, né? Porque ele é No, solteiro, tudo e no, tal. no, no basement ou no andar Não, térreo? são 2 andares, no andar Dois térreo, andares. no basement fica a lavanderia, essas coisas e tal. Uhum. Aí eu fui nesse churrasco na casa dele, aí eu conheci um brasileiro que tá aqui, ele faz entregas de bike. Aqui tem muitos esses caras de bike elétrica que faz entregas do tipo iFood, esse negócio também, né? Ele fala que, assim, é tipo Uber, né? O cara pede lá, ele vai lá e dá ok lá, vai lá, pega o pedido e leva e tal. Me leva. E, assim, é a caixinha que ajuda a completar, né? Que ajuda, né? Mas Acaba esse meu convertendo. amigo, ele aluga o quarto dele $600, acho, por, por mês. Acho que é $600 por mês. É um E, valor, é um valor razoavelmente alto.
Mas é um quarto, Aqui, né? então, eu falo que é razoavelmente alto, porque aqui, se você pega um apartamento com um quarto, um apartamento, não somente um quarto, um apartamento onde você vai ter um quarto, uma sala pequena e Um uma estúdio. cozinha bem pequena, exatamente, um estúdio. Eu falo que não chega a ser um estúdio porque ainda tem a divisão de quarto e cozinha, um apartamentozinho bem pequeno. Você consegue aqui um razoavelmente bom por $1.100, por exemplo. Porra, esse $1.100 é paraíso. Exato. Aqui, ó, a casa onde eu moro, o landlord, o dono da casa, né, ele tem um estúdio aqui embaixo, acho que é tipo $2.000 o aluguel. Essa região é muito mais caro. É É muito caro. mais caro. Cara, eu vi que você tem são guitarras ou são baixos pendurados aí? É Você, to- você, guitarra, to- você, é toca, guitarra. você tinha uma Toco, banda no Brasil? Você tocava no Brasil? tocava. É. E como que funcionou aqui? Você achou um pessoal para tocar junto aqui no Então, Brasil? Vocês cara, fazem alguma coisa online? eu tava. Quando eu cheguei aqui, tem um app aqui que chama Bandmix. E aí eu me inscrevi lá, tudo, e até tinha surgido umas bandas para fazer umas gigs e tal, mas aí veio a pandemia, né? Aí Uhum. parou tudo. Mas eu gravei no meu Instagram, lá tem, eu não tem a música ainda, mas outro dia eu fui, esse meu amigo, ele chamou, ele tem umas composições, e aí ele perguntou assim, putz, eu tô precisando de um guitarrista tal, mas assim, aí eu falei, cara, eu toco guitarra tal, o que que você precisa? Ele falou assim, eu preciso de uma guitarra numa música tal. Cara, ele não é artista assim tal. Aí eu falei, Uhum. vamos lá, né? Achei que era. Cara, cheguei lá no estúdio, o cara tinha 3 Grammys, cara. Ele ganhou um Grammy com o Kanye West e mais 2 bandas lá com a acho que a Alicia Keys, alguma coisa assim. E assim, chegou lá, tinha 3 discos dois de platina e um de ouro lá, tal, do Grammy. Aí eu já deu uma amarelada. Aí, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas, cara super profissional, o cara já sabia o que queria, e aí, é lógico, aí eu também já sabia tirar o som que ele precisava, aí fiz a Uhum. gravação, a música tá pra sair. Então, quando eu achei, aí foi a única coisa que eu fiz de música aqui, né? E aí veio a pandemia e estragou o rolê, né? A gente acabou É, ficando, aí tem eu tava aqui em casa. muito. Tem muito brasileiro aí na região que você mora. Eu sei que no New Jersey tem bastante brasileiro, mas nessa região específica que você mora, em Jersey City, tem uma comunidade brasileira razoavelmente grande? Tem Newark aqui, né, que é bem pertinho, que aí você vai lá, Uhum. cara, você tá, lá tem uma padaria. Foi por Lá tem isso, uma, exatamente por isso que eu perguntei, que eu sei que a comunidade brasileira em New York lá, é muito grande. lá tem a padaria. Então você anda na rua, você se sente em São Paulo, né? Porque você vê o pessoal falando português, aí você tem a padaria igual é no Brasil lá, que do mesmo jeitinho que é no Brasil e tal. Mas eu moro assim, eu moro a 20 milhas de Newark, né? Então eu não moro Uhum. perto, assim, mas dá pra pegar o trem e ir lá, tudo e tal. Aqui na região tem uma galera, mas é menos do que eu imaginava, assim. Mas eu tenho um amigo meu que está no Brasil agora, inclusive, tem uma outra fotógrafa amiga da minha esposa, e tem uma galerinha assim, mas assim, o engraçado é que não é que nem no Brasil, assim, a galera não se reúne muito. Eu não sei aí onde Uhum. você mora como que é, mas assim, eu fui jantar nessa casa desse meu amigo que está no Brasil, aí a gente foi tomar um chopp, comer um hambúrguer com esse outro amigo, mas assim, não é um negocinho que acontece, não, vamos lá e fazer a festa. Tem uma outra amiga minha também que a gente se conheceu no CrossFit, que é que ela trabalha também numa empresa aqui que faz, no Brasil ela faz o Veja, esses negócios, né, tal. Uhum. E Eu perguntei porque eu sei que em New York tem uma comunidade brasileira muito grande lá tem. e lá eu acho que essa convivência de estar sempre junto, Lá eu não conheço, tudo que eu sei de lá, eu recebi de pessoas que eu converso de lá, e lá tem bairro que
você sobrevive sem falar o inglês, por exemplo. Você tem a Não, é. padaria, você vai, É. você Tem consegue fazer. feijoada. Cara, outro dia a gente foi comer feijoada lá, né? A gente tava com saudade da feijoada do Brasil, a gente foi comer e tal. E antes da pandemia, tinha um lugar lá que. Tem um lugar lá que tem samba, tem pagode, tem axé, tem sertanejo, tem noite sertaneja e tal. É bem badalado e tal. Então, assim. É bacana, bacana. Acho que talvez seja Legal. bem mais movimentado de brasileiros do que aqui. Aqui eu sei que tem alguns eventos de brasileiro, mas eu acho que não é tão constante assim, porque talvez a comunidade brasileira seja um pouco menor do que aí. Cara, e o futuro? Qual que é o futuro? Você pretende ficar aí, se adaptou 100%, aí já é o seu lugar, ou você pretende voltar para o Brasil em algum momento da sua vida? Ah, cara, a gente tava conversando esses dias, né? O Uhum, lugar aqui é bom, mas é ruim, e no Brasil é ruim, mas é bom, né? O problema do Brasil é a segurança, na minha opinião, é a segurança e a educação, né? uhum. Eu acho que, puta, cara, aqui eu moro numa casa, numa esquina, e foi muito engraçado. Quando eu aluguei essa casa, eu já cheguei aqui, né? Aquela neura de brasileiro, né? Não, vou pôr alarme, vou pôr umas câmeras aqui, porque, né, tá meio, né, casa, né, meio... E a minha Tá muito casa... aberto aqui, né? E aqui, assim, né, tem as casas aqui, só para o pessoal entender, né, não é que nem, por exemplo, aquelas casas americanas, todo mundo sabe, que vê no filme, que é assim, aquele quintal grande e tal, né. Aqui em Nova York são casas assim que você sai da porta, você não tem um quintal, e você sai e tá na rua, tal. Então você tem uma porta e a rua, mais nada. É tipo aquelas casinhas. Para quem conhece a Moca em São Paulo, tem bastante casa, né? Que era você abre a porta da sala assim, você tá na rua. Assim, na Lapa tem bastante essas casas assim. Uhum. E então eu falei assim, não, vou ter que pôr uma câmera, tal. E o dono falou assim, Marcelo, eu morei 9 anos nessa casa, nunca aconteceu nada, né? E se você quiser pôr para você achar seguro e tal, mas, cara, não aconteceu nada. E a moça que estava ajudando a gente, ela falou, né? Ela falou assim que aqui nos Estados Unidos esse negócio de você entrar numa propriedade é um negócio muito sério. Uhum. Então, se alguém entrar aqui e tentar, cara, a polícia vai atrás, assim, mas, cara, 2 anos aqui não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu, cara, minha esposa esqueceu de travar a bicicleta. Porque assim, a minha casa tem a porta e tem um portãozinho assim, tipo assim, tem 1 metro de distância da porta para a rua, que é tipo um mini quintalzinho assim, né? Então a gente Uhum. deixa a bicicleta pro lado de dentro com a corrente, né? E aqui a bicicleta você tem que amarrar, tal. Então minha Amarrar. esposa Uhum. foi, fez compra e esqueceu de amarrar a bicicleta, e no dia seguinte a gente acordou, a bicicleta não estava mais lá. Isso foi depois de um tempo aí já, né? Porque você acaba se acostumando com a segurança, acha que não vai acontecer e acaba Não, acontecendo. não, a gente sabia que poderia acontecer, porque todo mundo amarra a bicicleta aqui, né? Uhum. Mas aí a gente pegou, ela esqueceu realmente, ela voltou da compra, um monte de coisa, subiu e esqueceu, e a bicicleta ficou lá. Era uma bicicleta que eu trouxe do Brasil, inclusive, né? Que a empresa pagou lá o container lá com as mudanças e tal. E E como foi a única... e qual o procedimento? Você precisou, você ligou para a polícia, Ah, você foi numa não, puta, delegacia? Não, cara, não, simplesmente não, assim, faça bom proveito, seja assumiu o feliz. prejuízo Cara, e não 700, vou a fazer de bicicleta novo. foi R$ 700, cara. Então, assim, não valia nem o trabalho de Verdade. delegacia e tal. Eu conversando com uma pessoa que mora aqui, e ele é policial. E ele fala que quando acontece esses pequenos casos, a recomendação para que procure a polícia é por conta dos registros de furto, porque nesse caso é um furto, por conta dos registros de furto de uma determinada região. Ele falou que muitas vezes isso não acontece porque o valor do imóvel acaba caindo um pouco quando naquela região os números de furtos são muito grandes. Então ele fala que nesses pequenos furtos, quando alguém entra, pula uma gradinha e pega uma bicicleta, vai na casa de alguém e pega uma roupa para, sei lá, para fazer o quê? Não sei, uma pessoa drogada passa, pula no seu quintal e pega uma garrafa de água. As pessoas não registram Cai. porque que seja uma garrafa de água
o índice de furto daquela região aumenta e o imóvel acaba valorizando um pouco, né? Eu não sei se isso é lenda, eu só sei que Faz foi o que me sentido. passaram. Faz sentido, porque quando eu tava olhando casa para alugar aqui, você entra lá no Zillow, por exemplo, aí tem lá o índice de... Não é violência, né? O índice de criminalidade da região, né? Região. Assim, o negócio que você falou que é engraçado. No Brasil, por exemplo, né? Se você rouba sua bicicleta e você vai na delegacia dar uma queixa de furto da bicicleta, eu não sei se aconteceu com você, cara, mas o pessoal... Assim, nunca me aconteceu de eu ir, mas já aconteceu, por exemplo, de roubar carro, cara, e você leva uma canseira quando você vai lá dar queixa de carro, tudo tal. Passa um dia lá, Imagina né? uma bicicleta. Uhum. Aqui, cara, os caras dão uma atenção, assim, cara, não é assim que você chega lá e o cara... putz, legal, mas não, é que você falou, eles realmente têm essa preocupação de ser uma polícia do bairro, comunitária e tal. Então, assim, vira e mexe, assim, faz uma coisa de um ano, eles cercaram um carro que estava passando aqui toda hora, tal, prenderam os caras, tal. Então, assim, você percebe isso, né? Então, eu acho que essa questão da segurança aqui, cara, não tem preço. Então, assim, eu pedalo, né? Então, você vai andar na rua, você vê uns caras com umas bikes que custam $10.000, cara. O cara andando sozinho. Não sendo sozinho, né? E, assim, é lógico, acontece roubos aqui, mas, assim, o cara não vai te apontar uma arma e te dar um tiro e tirar sua vida por causa de uma bicicleta, entendeu? Bom, Então, segurança, eu sei que não é o ponto que mais pega de saudade do Brasil. Qual que é o ponto que aos para amigos, você né? e para sua família, exato, para Os família e amigos, né? amigos, família e amigos pega bastante, né? Os amigos. Assim, você falou, você pretende ficar assim, cara. Já tenho 48, assim. De verdade, agora eu não sei dizer se eu. Porque assim, Eu perguntei porque, por exemplo, você poderia muito bem falar, olha, eu tenho 48, eu quero ficar aqui até meus filhos terminarem os estudos, estiverem bem encaminhados aqui, ter certeza que eles vão ficar, e depois eu quero curtir minha velhice no Brasil, quero curtir minha velhice em outro país, viajando, mas não que seja aqui nos Estados Unidos, porque algumas pessoas vêm para cá realmente para trabalhar, para ter essa questão da segurança, essa questão do estudo, e depois que isso acontece, ele acaba, eu quero curtir minha vida, curtir minha velhice em algum outro lugar. Foi mais por isso, nessa questão que eu perguntei, sabe? Então, cara, assim, ó, a minha vida em São Paulo era muito boa, assim, cara. Eu não posso reclamar de. O Brasil tem problemas, cara, mas todos os países têm problemas, assim. O que eu acho que é bom aqui é a segurança e a educação, lógico, isso aí você tem escola pública aqui, é super qualidade, mas a saúde me assusta aqui, né? Então, mesmo com convênio médico, cara, cara, tem uma história no meu trabalho que foi muito engraçada. Engraçada não, né? O cara, ele teve um problema nos rins e teve que ir para emergência. E aí o pessoal pegou, não, beleza, eu tenho convênio e tal, ele pagava o máximo, chegou lá tal, aí veio uma conta depois que ele fez tudo de tipo $3.000, assim. O que acontece? Ainda que você vá no hospital que atenda o seu convênio, o que aconteceu no caso dele era que parece que o anestesista não atendia o convênio. Então o Uhum. anestesista foi cobrado à parte, aí teve que pagar o anestesista. Então, assim, ainda que você vá num lugar e tenha convênio, você pode receber uma conta que não está. Eu fui fazer o Porque exame de vista outro dia, no ano passado, e aí veio uma conta de $100. Se faz $100 não é nada, mas assim, em teoria eu não deveria pagar nada pelo convênio, uhum. pelo exame de vista. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Eu liguei no convênio e falei, não, isso aí foi um procedimento que ela fez que não é coberto. Eu falei, pô, mas ela não me avisou. Eu falei assim, pois é. Aí eu tive que... Eles não avisam. Quando a gente teve esse problema aqui também, a gente foi no hospital e no Brasil a gente é acostumado que a gente paga o convênio, vai no hospital, vira as costas, vai embora e esquece. É um problema do convênio, né? Aqui você vai no convênio, você vai no hospital, tudo bem, o hospital atende o seu convênio, mas você paga parte da estadia, eles falam de estadia no quarto do hospital que você fica, o anestesista é cobrado à parte, ou se você for tirar uma radiografia, é, é, é cobrado à parte. Então, eu fiquei pensando, às vezes, o que você paga, o soro que você toma, o remédio que você toma lá, porque
alguns, o médico que atende no hospital que você está sendo atendido e é conveniado com o seu convênio, com o seu seguro-saúde, o médico te manda uma conta no seu endereço cobrando aquele atendimento. A saúde aqui é o grande complicador das Mas coisas. tem uma parte boa, assim, né? Que tudo que você faz preventivo, você tem um... Então, por exemplo, as crianças. Eu não paguei nenhuma vacina das crianças aqui. No Brasil, na época que eles nasceram, cara, era tipo R$ 800 que gastava de Sim. vacina cada vez que ia lá no coisa. Então, assim, eu não paguei nenhuma vacina. Por exemplo, eu tenho miopia. Então, as lentes de contato que eu compro um kit para 1 ano. Normalmente eu ia pagar, vai, $400. Aí tem todo um negócio de desconto lá, eu pago $150, assim. Então quando você faz uma coisa preventiva, você acaba que você um monte de coisa você não paga, né? Então tem um monte de remédio assim que das crianças principalmente, que você chega lá, o remédio custa $30, aí com convênio tudo você paga $5, né? cinco Então dólares, tem esse outro é. lado. Mas tem uma outra história assim de um cara que eu conheci aqui que ele precisou chamar uma ambulância, que o filho dele teve uma reação alérgica dentro do shopping, Nossa, na comida. Cara, a ambulância deu $2.500. é. É Porque uma coisa. ele não sabia, também tinha acabado de chegar aqui, e aí deu a crise alérgica no filho, ele falou com o cara, chamou a ambulância, para ver a conta da ambulância, $2.500 teve que pagar. Exato. Essa é exatamente a intenção do bate-papo, cara, porque, por exemplo, quem ouvir esse tipo de conversa sabe que vai saber que às vezes, por exemplo, você não tem a necessidade de chamar a ambulância, né? Porque o bill, a conta, ela vai chegar e é cara, né? Então, às vezes, não sei, talvez valha a pena ao invés de ficar esperando, se tiver um hospital próximo. Eu não sei como funciona aí, aqui a gente tem bastante o que eles chamam de urgent care, que é como se fosse um posto de Uhum. saúde lá do Brasil. E tudo que acontece, aqui, no Brasil a gente tem muita mania de ir em hospital, né? Aqui o americano vai em hospital em último caso, pelo menos aqui na região que eu moro, porque o urgent care é como se fosse o primeiro socorro de tudo que está acontecendo. Se tiver que ir para algum hospital, eles mesmos endereçam para o hospital que você deve ir. Tem um negócio aqui, quando as crianças chegaram, eles perguntavam toda hora assim, vocês têm convênio médico, né? A gente falava, tem, porque se não tivesse, tem alguns atendimentos gratuitos, né? Uhum. Mas eu não cheguei a ver como que era, porque assim, aí a gente achou uma médica brasileira, aqui a gente procurou achar uma pediatra brasileira, em Nova York tem bastante, e a gente levou eles nessa médica, só que agora ela saiu com a pandemia, ela teve que fechar o consultório em Nova York, e aí a gente acabou indo num daqui mesmo, né? Uhum. Mas o Brasileira índice... também, Não, a gente não? agora foi no normal, mas a gente quis ir numa brasileira porque na primeira vez a gente precisava traduzir toda a caderneta de vacinação deles e a mulher já fez, a médica já fez tudo pra gente, traduziu e aí facilitou bastante, né? Mas o que me assusta aqui é o convênio médico. E respondendo a sua pergunta, né, eu sempre quis morar fora, mas assim, morar fora, não morar para sempre, né? Uhum. Então a ideia é voltar, assim, a ideia Vai voltar, né? eu amo o Brasil, cara, assim, apesar dos problemas, assim, eu gosto de lá. E com relação às crianças, não, aqui realmente é um lugar, assim, que tem uma qualidade, mas a gente tem que tentar balancear, né? Então, assim, Uhum. tem minha esposa, a gente teve 2 sobrinhos que nasceram, que a gente não conhece ainda. Então, hoje... E aqui é um pouco frio, assim, né? Nesse sentido de amizades. E as crianças, por exemplo, teve o aniversário do Miguel, né, no ano passado. Cara, tudo bem que tava na pandemia, tudo, mas assim, cara, não veio nenhum amiguinho, né? Aí no primeiro aniversário que ele veio aqui, que não era pandemia, a gente acabou chamando só um amiguinho, né, da escola, porque assim, ele tinha vários amiguinhos, mas só tinha um amiguinho que a gente... Aqui é Uhum. diferente um pouco essa interação, né? É mais frio. E mesmo assim a mãe do menino, ela não, a gente chamou de novo, depois ela não veio, tal. Então assim, no meu caso, pelo menos foi assim, né? Mas as crianças se adaptaram super bem, minha esposa se adaptou, eu me adaptei, mas eu não sei se eu vou ficar aqui
para sempre. A empresa emite o green card, tem todo um negócio, mas eu não sei. Talvez se eu fosse mais novo, né, e fosse solteiro, aí a pegada seria outra, né? Mas agora com as crianças e tudo, É, a gente... na verdade, eu acho que, assim, se sua vontade é voltar para o Brasil, aí é minha opinião. Eu acho que se você fosse solteiro, a única diferença é que você passaria mais tempo aqui nos Estados Unidos, mas a sua vontade ia ser voltar para o Brasil de qualquer forma, Mas você independente do sabe, tempo que você ficasse aqui. tem um grupo que eu... Aqui tem um grupo que chama... É um grupo que chama BPS, chama Business Professionals Abroad, que é um pessoal de Nova York, que são brasileiros que trabalham aqui, que se reúnem para trocar ideia, tal. Então a gente ia no fogo de chão aqui de Nova York, cara, e ficava trocando ideia. Cara, todo mundo que eu conversava falou que, cara, nos primeiros anos aqui, a vontade de ir embora era grande, assim, né? E o primeiro ano foi, assim, foi complicado. E agora já tá ok, assim, mas eu ainda não sinto aquela vontade de ficar aqui para sempre, cara, assim, a minha esposa fala uma palavra que é pertencimento, né? É você pertencer a lugar, né? As crianças, provavelmente elas vão... Oh, cara, as crianças provavelmente não vão ter isso menos, mas assim, por exemplo, meu filho, ele fica falando, putz, né? Queria morar naquela nossa casa do Brasil, blá, 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 fazer essas coisas. Então, esse negócio do pertencimento, né? E eu acho que a gente nunca vai ter isso aqui, né? Não. De, A gente vai ser de, sempre o estrangeiro que de ser um mora num estrangeiro e país tal. que não é o nosso. E o que me deixa chateado é, às vezes, alguns brasileiros que você encontra. Uma vez a gente encontrou um pessoal aqui, cara, e eles não queriam falar português, cara, que eles falavam que português era, sabe, as crianças falavam isso. Né? Então, provavelmente, assim, foi os pais que... E eu acho que, cara, eu sempre encarei você morar fora como uma experiência de vida, assim, cara, você conhecer outras culturas, isso é fantástico, conhecer outras formas de trabalho e tal. Se você se sente bem no lugar e você sente vontade de morar, aí você tem que investir nisso. Por exemplo, esse meu chefe lá do Brasil, ele é francês, cara, e aí em 2000 e pouco ele veio pro Brasil e ele já sabia que ele queria ficar no Brasil, cara. E aí ele ficou no Brasil, aí ele na época separou da esposa, casou com uma brasileira, e aí foi pra China fazer uma missão lá e voltou, e agora ele tá no Brasil lá e... Ele voltou para o Brasil. Ele ficou como nesse lance de pertencimento para ele ficou como Então, aqui é mas o meu Brasil é lugar, eu diferente. pertenço. Ó, eu vou te dar O um... Brasil, Ó, eu vou te o falar... Brasil acolhe todo mundo, né? Cara, eu vou te falar, ó. Aí, ó, aí esse meu chefe, no Brasil, o que acontecia? Os franceses que ficavam lá como diretor, eles tinham que cumprir um ciclo de 3 a 5 anos. Uhum. Então, nessa última vez que eu passei por lá de 2014, esse meu chefe, quando chegou em 2016 ou 17, ele recebeu uma outra proposta e ele saiu de lá. E aí veio um outro francês, que também é super gente boa tal. E, cara, eu fazia festa em casa, eu chamava ele lá pra ir fazer festa em casa, um churrasco, saía festa do meu filho e tal. Aqui o Uhum. pessoal, eu não sei você, mas aqui ninguém nunca me chamou pra ir na casa de aniversário, essas coisas e tal. Então, assim, o brasileiro, assim, cara, eu mal te conheço, cara, você chegou com o trabalho na empresa, cara, eu vou fazer um churrasco, aparece lá, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar e tal. Tinha um chileno lá na onde eu trabalhava também, que tinha acabado de chegar no Brasil, cara, eu chamava ele para ir em casa, para, sabe, para quebrar aquele negócio. Cara, e isso, Uhum. esse meu chefe que resolveu morar no Brasil, ele falava isso, cara, ele fala assim, olha, cara, a vida na França, primeiro que ele falava que o padrão de vida que a gente tem no Brasil, a gente na França não é igual. Mas esse negócio das pessoas, cara, é o que cativa os brasileiros, né? Cativa, exato. Cativa os Assim, gringos, né? e até os brasileiros. É um tipo de coisa que a gente não sente muita falta do Brasil. A gente sente a falta dos brasileiros no Brasil. Porque mesmo mesmo os brasileiros, que alguns a gente acaba conhecendo fora do Brasil, o sentimento que a gente tem, eu não sei se é por conta das pessoas, ou eu não sei se é por conta que nós não os conhecemos no Brasil,
mas a relação ainda é diferente da relação que a gente tem lá no Brasil. Pelo menos esse é um sentimento que eu tenho. Essa minha amiga que mora aqui, que era solteira, cara, eu vejo um monte de... acompanhar no Instagram, eu vejo fotos dela assim, mas, cara, ela tá rodeada de brasileiro em volta, assim. Então, assim, e aí eu tenho um amigo que mora em Atlanta também, que ele veio antes de mim, tipo 2 anos antes, cara. Ele mora numa super casa, tal, assim. Aí eu fui na casa dele o ano passado, cara, aí ele fez um jantar lá, só tinha brasileiro na casa dele, cara. Aí, assim, então, assim, cara, eu quando eu vim pra cá, eu já sabia disso, né, porque eu já tinha trabalhado em empresas americanas antes, né. Uhum. Então eu já vim preparado. Isso não é o problema de, putz, eu vim e não sabia. Não, lógico que a gente sabia. E então, assim, provavelmente eu não fique aqui por conta disso, né? Porque, assim, Uhum. eu valorizo outras coisas além de só o dinheiro, de toda essa coisa. Então, a gente ainda está ainda avaliando aqui. Aí tem também, aí tem o clima do trabalho também. Assim, cara, é um pacote, né? É a cidade onde você mora, é a qualidade de vida, a educação, segurança, aí tem o trabalho também. Então, assim, eu acho que a decisão de morar aqui ou não e ficar, cara, vai de cada um. E aí de como que você tá nesse pacote, né? Você tá tudo encaixadinho, Uhum. bonitinho, né? Que nem um amigo meu foi morar na Flórida e aí ele adorou com as mesmas ressalvas nossas, mas ele voltou por causa da esposa. A esposa não se adaptou Não e se adaptou bem. não É. conseguiu, começou a depressão, essas coisas. Então, assim, cara, acontece. Eu tenho um outro amigo meu que ele foi diretor de uma multinacional, ele era fudido. Opa, pode falar fudido no YouTube? Pode. Ele, cara, é fudido e tal. E assim, ele falou, não, cara, eu fui, ele já morou em Londres, morou em Miami, morou em Austin. E aí ele falou, não, cara, eu fui, mas eu nunca quis morar nos Estados Unidos. Eu acho que eu vou para essa praia também, cara. Eu não penso ficar aqui para sempre. Mesmo porque tem um outro problema. A aposentadoria, ainda que eu resolva ficar aqui, né, eu me aposentar aqui é um pouco complicado porque o pessoal aqui, eles começam a trabalhar e aí já tem um negócio de juntar dinheiro para aposentadoria, fazer o 401k, blá blá blá. Quando a gente vem, a gente começa do zero depois de E, velho, cara, eu né? Esse comecei é do um problema. zero. Então, assim, beleza, eu ganho dólar, mas assim, e eu te falei, né? Eu tenho um financial advisor aqui, eu tava falando com ele e falei, Marcelo, se você ficar aqui 10 anos, o dinheiro que você vai ter para se aposentar não vai ser um dinheiro suficiente. Agora, se você pegar esse dinheiro daqui e se aposentar no Brasil, aí ok. Então, cara, assim, por isso que eu falo, se eu tivesse pegado mais cedo, talvez a coisa seria um pouco diferente. Então, assim, diferente. não dá agora para assim, por exemplo, beleza, eu quero me aposentar daqui a 18 anos, 20 anos, que seja, mas o montante que eu vou ter juntado ali é um montante que vai me dar uma vida legal aqui, né? E eu, basicamente, assim, cara, eu acho que a educação das crianças, a gente já deu start, eles já estão falando inglês assim, cara, fluente, eles corrigem a gente. Uhum. Então, se a gente voltar para o Brasil, aí é aquele negócio, é colocar num bom colégio e aí depois, mais para frente, se eles quiserem ir no colegial, a gente vai condições de mandar eles para cá para estudar aqui, cara, e aí um abraço. Beleza. Marcelo, cara, obrigado por ter aceito Cara, eu que trocar agradeço aí, esse espero papo, que tenha... papo interessantíssimo. Eu sei que tá tarde aí, até desculpa de segurar Não, até aqui tá... num Caramba, domingo 9h20, cara, passou até super esse horário. rápido. Não, eu tô de Desculpa boa, se quiser continuar aí, vambora. desculpa te segurar até esse horário. Pessoal, Marcelão, Zona Leste de São Paulo, mudou com a família inteira para os Estados Unidos, aceitou compartilhar a experiência que ele tem. Ele tem um podcast. Explica para o pessoal qual que é seu podcast, Marcelo. Eu vou deixar como primeiro comentário desse vídeo aqui suas redes sociais, seu Instagram, seu podcast. Vou falar para o pessoal acompanhar, porque é bem Ixi, vai dar... interessante os assuntos. Principalmente quem gosta da área de finanças, entra lá, troca uma ideia, que vai curtir.
Vai lá, fala pra gente qual que é a sua rede social e Ixi, qual que é o objetivo do seu podcast. vai dar mais meia hora aí de coisa. Bom, o meu Instagram pessoal é o Marcelo L. Camargo, né? Marcelo L. Camargo. E lá é meu pessoal, aí tem uns vídeos meus tocando guitarra, é meu dia a dia e tal. Aí tem um que eu criei que chama Cavaleiros Lapidários. Mas esse Cavaleiros Lapidários, cara, já existia desde 99, que era um grupo de amigos que eu tenho lá no Brasil. E a gente fazia eventos. E aí a gente tinha uma ideia na época de montar um clube de investimento. Vocês faziam quais os tipos de eventos que vocês Puta, cara, a faziam? gente fazia festa, e aí a gente dava Uhum, som, a gente uhum, fazia viagem, a gente alugava sítio e chamava 30 pessoas, e entendi. fazia viagem para Angra e levava som, a gente fazia evento, assim, a gente fazia Uhum, festa. A ideia era criar, a um certo ponto a gente pensou em criar uma empresa de eventos, tudo tal, mas aí, cara, o dia a dia, o trabalho, aí a gente tem um podcast, inclusive, que eu falo disso com o Alex, que é meu amigo, eu acho que é o terceiro lá. E aí a mesma coisa que você, cara, tava a gente, essa ideia ficou um pouco adormecida, tal, aí todo mundo casou, tal, e aí durante a pandemia eu falei, cara, o que eu posso falar? Assim, a gente sempre gostou de finanças, apesar de não ser nenhum especialista, né? Então, uhum. criptomoedas, né? Gosto de Bitcoin. Eu falei, cara, eu vou criar um canal para falar de finanças pessoais e carreira. E é assim, cara, começou aquele negócio muita live, né, cara, assim, no Instagram. Eu falei, No não. Instagram. Aí eu Uhum. falei, não, vou fazer diferente, vou fazer um podcast, porque eu penso no podcast assim, o cara tá no carro, tá correndo e tal, ele põe o fone no ouvido e ouve e E tal. vai ouvindo. E aí criei o podcast que tá no Spotify, eu tô no Google, que chama também Cavaleiros Precisa lá, Cavaleiros Lapidários. E a ideia, cara, é falar de carreira, é falar de finanças, é falar do que vier na cabeça, assim, Legal. e passar conhecimento. Legal. Eu comecei, E, eu, eu comecei, eu comecei a acompanhar seu podcast, assistir a ouvir, na verdade, né? Ouvir o podcast de transição de carreira que você colocou lá. Uma conversa, um bate-papo bem descontraído que você teve com seus amigos. Pessoal, recomendo, vou colocar lá como eu primeiro comentário tenho, do a vídeo, gente entra tem, lá e eu tenho um outro, esse daí que você falou é bem legal, cara, foi uma história, e tem alguns outros aí, tal, pra gente ter umas ideias aí pra fazer tal. Mas assim, é que nem você, cara, assim. Estamos fazendo, é lógico que a gente. Eu pelo menos, minha esposa fala que eu não sei brincar, né? Então a gente faz as coisas não pensando em ficar milionário, mas assim, a gente faz as coisas sérias, quer fazer sério, né? bonitinho e tal, né? E eu Uhum. acho que é ajudar a galera. Se uma pessoa ver esse vídeo e falar assim, putz, cara, legal, e dar um insight e falar, Esse é o exato. já Exato. valeu, cara. Uma pessoa que vê, que curtir, que Não, der, cara, é que isso. fizer um comentário construtivo, já ajuda bastante. Não E assim a gente vai tocando. E uma mensagem que eu queria deixar pra galera aí, né, e aí que foi decisivo pra minha carreira, né? Então, assim, eu acho que tem diversos. As pessoas, quando vêm trabalhar fora ou morar, né, elas vêm por diversos motivos. Às vezes tem aquele pessoal que não está satisfeito com a vida no Brasil, que nem esse cara que eu conheço, ele que faz entrega aqui, ele era engenheiro no Brasil, e ele falou, cara, não arrumava emprego lá, e aí eu vim com a cara e coragem e tal. Então, tem diversas motivações, né? Então, assim, Uhum. primeiro, cara, você tem que se preparar, no mínimo, se você esse negócio de você vir aprender inglês aqui vai ser muito mais difícil. Então, assim, cara, inglês é primordial. É, mas para mim o que foi decisivo na minha carreira e de eu chegar até aqui foi você ter atitude, cara, é você ser proativo, é você estar sempre ali, não sei como foi o seu caso, mas cara, dar o tapa cara ali de, sabe, falar assim, meu, eu quero essa vaga aqui, putz, É minha. tal. E se o cara falar, não, beleza, eu vou para outra, tal. Então, assim, eu trabalhei em outras empresas antes que eu tentei, né? Eu cheguei, puta, cara, eu queria trabalhar lá, mas aí tinha uma outra burocracia, tal, né? E aí tem uma outra coisa que, assim, cara, joga pro universo, cara, e faz a sua parte que o universo devolve para você, cara. Concordo, cara. Com esse depoimento e com essa frase, com esse discurso de motivação, a gente vai terminando por Não é aqui. clichê de motivacional, Concordo, não, hein, por favor, hein? concordo, Mas concordo em gênero,
número e grau com tudo isso que você falou. Eu também acredito que a persistência é a chave do sucesso de todas as pessoas. E quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de sucesso Não, monetário, não. não é Estou ser falando de milionário, não, sucesso. cara. Não é ser Exato, milionário, não. exato, É... exato. A gente não está Sucesso é muito falando. subjetivo, cara. O sucesso é você. Para mim, o sucesso é você ter saúde, ter uma família estável, ter um dinheiro para se divertir, para fazer, juntar uma grana. É lógico, o dinheiro. Não tô falando que o dinheiro não é importante, gente. Assim, a gente sempre tem que procurar ser milionário. Assim, Uhum, não tem nada mal nenhum em ser milionário, mas você ter sucesso para mim é um grupo de coisas, cara. Não adianta você ter 10 milhões e a sua vida amorosa ser ruim. É tentar equilibrar os pratinhos ali, cara, exato, e fazer a roda exato. girar. Exato. Cara, brigadão de novo. Eu que A agradeço, gente, cara. a gente vai se falando. Vou deixar suas redes sociais lá como primeiro Legal. comentário do A gente precisa post. fazer um com você, cara. A gente precisa fazer alguém entrevistando você pra você contar a sua história, pô. A hora que você quiser, a gente Não, conversa. a gente usa o seu canal, aí a gente faz uma outra, aí você vai contar a sua história, cara. Pra você ver. A hora que você quiser. A gente pode fazer no meu, a gente pode fazer lá no seu podcast, a hora que você quiser. Vamos fazer. Legal, legal. Estamos aí disponível para bater esse Legal. Eu papo. tenho uns amigos. A gente fala pra caramba, por que a gente não vai ficar batendo esse Ah, papo? o pessoal, você que tá ouvindo que não tem muita paciência, é só pegar no YouTube lá e colocar na velocidade 1,5 ou 2, cara, é bem rapidinho, mas vale a pena, Rapidinho, cara, porque a gente fala pra caramba, se deixar. E eu tenho os outros amigos, cara, que moram no Canadá, moram em Singapura, se você quiser depois eu te passo os contatos, depende se segue. Com Esse projeto é certeza, bem com legal, esse certeza. projeto. Com Esse meu certeza, amigo, inclusive, da Daniela Sicarelli, cara, um dos podcasts, até vou aproveitar e fazer o merchan aqui, para quem é um pouco mais velho, lembra do comercial da Pepsi, da Daniela Sicarelli, que ela beija o menino na praia. Esse meu amigo, ele era esse garoto que ele trabalhava em comercial e ele largou a vida de artista e virou TI. Então, esse podcast lá que como que é o nome dele? é João Letonai. Letonai, eu fiquei sabendo que você está morando no Canadá. Isso atende todos os requisitos desse canal que eu tô trocando ideia com o pessoal. Tá convidado para a gente trocar essa ideia e você contar essa história aqui pra gente, hein? E até vou jogar aqui, ó, Daniela Sicarelli. Se um dia você ver esse vídeo, por favor, me manda uma mensagem. Eu já mandei uma mensagem no seu Instagram, mas você não vai responder, lógico. Mas assim, se você ver, ó, a gente quer fazer um podcast com você também, porque vai que, né? Marcelão, boa Magnão, noite. obrigado, meu Fica velho. Foi com super Deus aí. divertido, passou super rápido. Se cuida, passou. E, assim, e se deixar, a gente vai falando, vai falando, vai falando. Mas o que a gente pode fazer é a gente marcar um episódio número 2, para não ficar tão cansativo para quem tá ouvindo. Vamos marcar o episódio número 2, vamos falar sobre assuntos aleatórios, cara. A gente vai trocando Não, essa vamos. ideia. Ô, pessoal, se vocês tiverem dúvida, ó, escreve aí no canal do Vagnão, ó, a gente responde aí a dúvida. Acho que vale a pena. E se você quiser vir morar fora, cara, a experiência vale para a vida inteira, cara. É muito bom. Recomendável, sem dúvida. Beleza. Boa Vagnão, noite, pessoal. boa Obrigado. noite. Um abraço, meu velho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.